Olá, estamos dando continuidade à nossa série Inteligência Financeira. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a organização que gera uma melhoria. Toda organização, toda área que você organiza a sua vida tende a fluir melhor quando ela está organizada. Uma vez eu estava participando de uma palestra e estavam falando nessa palestra sobre alguns níveis, né, de decisões que nós tomamos no nosso dia a dia e aquela palestra ia falando sobre a forma que o nosso cérebro vai se condicionando a tomar decisões. E é interessante que o palestrante falou sobre como corrigir alguns níveis de compulsão, e por compras, inclusive, foi uma das coisas que ele falou, mas ele falou assim que toda compulsão precisa começar a ser corrigida pelo sono. É verdade. Quando nós corrigimos a forma como a gente dorme, nós começamos a organizar a nossa cabeça para que ela possa ser adequadamente limpa ali durante a noite, para que ela possa ser preparada para o dia seguinte, para que tenhamos disposição correta no dia seguinte. Então, quando nós organizamos o nosso sono, nós organizamos conjuntamente a nossa mente e aí, logo em seguida, começamos a organizar o nosso corpo e todas as outras áreas da nossa vida. Existe um discurso bem famoso de um almirante da Marinha Americana. Ele estava ali falando para jovens que estavam se formando na Escola Naval Americana, e ele começa dizendo o seguinte: olha, é muito bonito todos vocês quererem mudar o mundo, mas comece arrumando a sua cama. E aí a continuidade do discurso é justamente essa organização mental. Se você organizar a sua cama, você vai ter um dia mais produtivo, porque a sua cabeça começou a organizar o seu dia. Quando você organiza as suas tarefas do dia, você começa a ter maior produtividade, maior visibilidade daquilo que você faz. Quem não tem um plano escrito, como nós falamos na etapa anterior, dificilmente consegue organizar a sua mente. Então é importante que você faça uma lista daquilo que você vai fazer no seu dia. Mas olha que interessante, né? Uma vez eu fiz uma analogia e vou repeti-la aqui sobre organizar uma simples gaveta. Toda vez que você organiza uma gaveta, imagine que você chegou aí no seu local de trabalho, abriu ali na mesa a sua gaveta e decidiu arrumar aquela gaveta. Toda vez que você decide arrumar uma gaveta, você vai ter 3 benefícios imediatos e inerentes da organização. O primeiro deles é ter ali noção do que precisa estar na gaveta e o que não precisa. Tirar dali aquelas coisas que não servem mais para o seu dia a dia. Você retira dali. Aí você organiza a gaveta. Quando você terminou de organizar a gaveta, você pode fechá-la, que você vai lembrar mentalmente de onde as coisas estão. Eu não sei você, mas de vez em quando eu preciso de alguma anotação que eu fiz e eu estou em viagem e acabei deixando o meu caderno de anotações, ou já é um caderno mais antigo e ele está lá no escritório. Se eu ligar no escritório e pedir, olha, dá uma olhada no caderno tal, de capa tal, mais ou menos pelo meio dele, do lado esquerdo vai ter uma anotação XYZ. Por que eu consigo lembrar dessas coisas? Porque a organização gera uma organização mental. E as pessoas que geram organização mental tendem a ser mais produtivas, lembram mais das coisas, têm menos problemas de memória e conseguem potencializar aquilo que aprendem. Isso é neurociência pura. Claro que dentro da Bíblia nós também vamos encontrar esse cenário de que a organização vai gerar um condicionamento para você viver milagres. A própria, por exemplo, organização que Neemias faz para a reconstrução do muro. Ele faz todo o princípio administrativo do planejamento, organização, direção e controle quando ele circula o muro, e ali ele começa a planejar como reconstruir, tem os recursos para fazer aquilo, direciona o povo, controla quando acontecem as dificuldades e a inveja daqueles que não queriam a reconstrução do muro, mas o muro foi totalmente reconstruído porque houve planejamento, houve organização, houve direção da mão de obra e do trabalho a ser aplicado e houve controle quando existiu alguma situação ruim. Então é importante que você lembre que toda organização vai trazer proveito para você, né? A palavra fala sobre isso, né? Que o plano, o trabalho, ele gera, na verdade, um bônus, né? Um benefício. Ele não é em vão.
Todo trabalho árduo tem proveito. Agora, meras palavras simplesmente não resolvem o problema. Pelo contrário, quando a gente procrastina demais sobre aquilo que devemos fazer, ou procrastinamos demais sobre aquilo que devemos mudar na nossa conduta, no nosso dia a dia, é muito difícil a gente conseguir viver uma mudança. Quero te recomendar um livro, inclusive, chamado Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro muito legal que traz uma mudança radical na forma como nós pensamos sobre os nossos hábitos do dia a dia e como temos hábitos que são nocivos à nossa produtividade. Hoje em dia, inclusive, é muito comum você ver pessoas chegarem para trabalhar e gastarem ali 1 hora, 2 horas olhando redes sociais, fazendo ali, né, o timeline ali ficar infinito o tempo todo. Isso mata a sua produtividade. Mas por que isso acontece? Por falta de organização. Quando você organiza o seu dia, colocando ali no papel as tarefas que você precisa realizar para aquele dia, você trouxe, primeiro, visibilidade. Segundo, organização mental. Terceiro, assim como na gaveta, você enxerga o que está acontecendo. E ainda um benefício muito legal da gaveta, né, o terceiro benefício ali da gaveta, né, o primeiro é tirar aquilo que não precisa, o segundo é memorizar aonde as coisas estão, mas o terceiro é você justamente começar a se desenvolver. Ou seja, arrumou uma gaveta, isso gera motivação para você começar a arrumar a sua agenda, amanhã depois para você arrumar o seu guarda-roupa, amanhã depois para você arrumar uma planilha onde você possa colocar todas as informações financeiras que aconteceram no seu dia a dia, no seu mês, no seu ano, na última década, né? É muito incomum eu receber respostas positivas quando eu pergunto como foram os seus últimos 10 anos financeiramente. Tem gente que não conhece essa informação, não tem nem ideia disso. Eu brinco, né, quando minha esposa chega a conversar comigo e fala assim, amor, eu tô pensando em comprar tal coisa. Eu falo, olha, esse mês nós já gastamos tanto. E aí ela fala, não, mas esse mês eu nem gastei muito, esse ano eu nem comprei nada. Aí eu pego a planilha e falo, ó, comprou sim, comprou isso, comprou aquilo. Quando eu falo numa linha de tempo de 10 anos, eu tenho registro dos últimos 10 anos de tudo que nós gastamos dentro da nossa casa, de forma totalmente detalhada. Isso me traz indicadores preciosos, indicadores que vão gerar novas decisões ou alvos de oração que passam a ser estratégicos. Quando você não visualiza essas informações, a sua organização já está corrompida. Por que corrompida? Porque você não vai enxergar uma forma de sair daquela situação. Por isso eu sempre oriento as pessoas, né? Se você tem dívidas, relacione as dívidas, para que você tenha um alvo de oração sobre elas, mas para que você possa também começar a pensar num plano de pagamento. E isso gera integridade, inclusive, né? Você precisa desenvolver um plano de pagamento. Mas quando você anota aquilo que você precisa fazer, ou aquilo que você precisa pagar, ou aquilo que você gastou num mês, essa organização vai gerar para você disposição de buscar a mudança. E é isso que a gente precisa trabalhar lá em Romanos 12:2, quando eu falei da renovação de mente, é justamente esse conceito que nós precisamos trazer para a nossa vida. É algo que eu trouxe para a minha vida há muitos anos atrás, é que eu usaria a palavra de Deus para me organizar, para trabalhar, para desenvolver minha vida financeira e para principalmente desenvolver a inteligência financeira. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, Prosperar é uma Decisão, lá eu falei sobre ferramentas para você administrar o seu dia a dia. Eu tenho falado muito agora sobre inteligência financeira, porque entendi que há uma diferença entre educação e inteligência. Educação é conhecimento, inteligência é aplicar esse conhecimento para se desenvolver. E eu creio que quando você começar a organizar coisas simples da sua vida, você vai viver um novo nível de motivação e entusiasmo para perseverar e produzir um resultado melhor para a sua área financeira. Eu creio nisso de verdade. E claro que isso vai impulsionar todas as outras áreas. A forma de orar, a forma de cuidar da família. Eu tenho uma organização para cuidar da minha família, uma organização para orar. Isso tudo produz um resultado muito efetivo na sua vida. Continue acompanhando essa série sobre inteligência financeira e eu quero declarar algo sobre a sua vida. Que o Senhor possa, nesse dia ainda, gerar no seu coração um desejo para abandonar a procrastinação e começar a organizar tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você se relaciona com o seu trabalho e com as suas finanças. Deus te abençoe.